Olá, bem-vindos ao podcast Renove-se, o podcast da Unique. Hoje o assunto inclui dermatologia, mas tem muitas outras histórias. Eu tenho certeza que você vai se divertir muito com essa figura que é farmacêutica e, olha, viveu experiências fora do país que são do balacobaco. Karina Soeiro, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Evandra. Obrigada pelo convite. É maravilhoso estar aqui com o teu público, com a tua audiência. E eu espero poder contribuir com conhecimento e com um pouco de diversão. Vocês nem imaginam quantas histórias. Mas também para falar de pele, contar histórias, a minha querida doutora Beatriz Soave. Obrigada, Evandra, pelo convite. Fico muito, muito feliz de estar aqui. Ainda mais que você é uma pessoa que eu admiro imensamente, tanto como pessoa quanto como profissional. Poxa vida, vou falar minha frase de efeito. Mereço e agradeço. E aí a gente já começa assim, gente. Porque, vamos lá, Beatriz é muito amiga da minha sobrinha de coração. Se conheceram em Londres e me conta mais essa história, Beatriz. A Ju é uma querida, gente, vocês têm que conhecer ela, eu tenho certeza que ela vai vir, né? Em algum momento vai dar certo. Mora em Londres, tem vida lá. Ela é dermata em Londres, né, Ju? Não é Você, né? Não é que mora em Londres, mas a Ju a gente sempre tá junto, porque eu tava comentando agora. Eu conheci meu marido através dela lá em Londres. Então ela é uma figura muito importante na minha vida e com certeza na vida da Evandra também. Seguramente. Mas assim, falando de viagens e essa coisa toda, a gente vai falar de pele também, tá, gente? Mas vamos começar aqui com uns assuntos bem interessantes, falando de viagens e tudo mais. Karina já ficou em imersão no Xingu, então conta pra nós. Como foi banho de lama? Skincare bom? Ai, não tinha. Na verdade, não era no Xingu, Evandra, era no interior de Aracaju. Então eu estava bem no sertão. Até quando a primeira vez, eu fui 2 vezes. A primeira vez que eu fui, eu me imaginava assim, em ocas, aquela cena que a gente tem de índio na nossa cabeça, né? As ocas, de uma maneira, dentro de uma circunferência, e o rio. Mas não, eu estava no sertão. Então, assim, tinha um carro de pipa de água, que uma vez por semana para lá. Então, o banho era racionado, era assim, sobrevivência total. A gente dormia em rede, foi uma experiência transcendental. Eu fui para realmente ressignificar muita coisa, foi muito legal. E aí, skincare zero, né? O máximo que tinha era muito pó mesmo, e o topo dos meus dias naquele momento era quando eu tinha uma buchinha para lavar o pé e dei graças a Deus de não voltar com nenhum bicho de pé, porque a maioria das pessoas voltam com vários. Foi aí para ter celular? Tinha, na hora da protetor solar. Mas foi baseada nisso que você desenvolveu lá aqueles seus Simlets em barra, aquela coisa toda? Na verdade, foi antes. Eu comecei a ver muito, eu gosto de estudar muito a tendência, né, da cosmetologia, da cosmetria de uma maneira geral. E a gente sabe que hoje primeira questão, né, a sustentabilidade é um tema que não é só conversa para trazer, para criar uma linha, enfim. A Midel, ela diz que se em 10 anos a tua marca não se preocupar com isso, ela simplesmente vai deixar de existir. E eu sou mãe de 3 meninas e eu vejo que, principalmente as menores, elas têm uma preocupação realmente ambiental muito grande. Então, o hábito de consumo vai mudar. Então, a questão de Sindet, primeiro, foi um produto mais ecologicamente correto, né, porque não vai água na sua composição. E outra, pela questão do pH. Aí, eu acho que essa questão foi a que mais pegou para mim mesmo, né, porque muitas vezes vocês, dermatologistas que não são tão ligados à química como nós farmacêuticos, não sabem, mas todos os sabonetes em barra, eles são feitos pelo processo de saponificação, que na verdade é uma reação química entre uma gordura e um álcali, que é uma base. Então, o produto de todo o sabonete em barra é um produto extremamente alcalino, com pH muito alto, né? E aí, estudos demonstram o quanto isso é ruim para a pele em vários graus, principalmente para as dermatoses, né? A dermatite atópica tem um componente muito importante de alteração de pH, acne também. Então, assim, e é engraçado que quando eu vejo dermatologista prescrevendo sabonete em barra, geralmente é para acne. E muitos desses sabonetes dizem que tem na composição ácido glicólico, ácido salicílico. E não é mentira, a indústria, na hora de fazer, com certeza colocou esse insumo dentro da composição. Só que o que acontece? Um ácido mais uma base dá sal mais água.
Então, quando você vai aferir um pH do sabonete desse, é um pH super alto. Então, você não tem mais ácido salicílico, você tem salicilato de sódio. A mesma coisa com o ácido glicólico. Então, a função do ácido não existe mais. E tem estudos que demonstram que o Cutibacterium acnes, quando ele está num pH meio ponto a mais do que o pH eudérmico, ele se prolifera exponencialmente. Então, essa questão de pH é muito séria. E o Sindet é uma possibilidade. Daí como uma saída. E a gente sabe, né, minha? pH, assim, não. E as pH ruim, pá, envelhece, gente. Envelhece. A gente acelera o envelhecimento. E aí depois, ó, tem que ir lá na dermato, tá? Pra corrigir com todas aquelas coisinhas. A dermato não dá conta e tem que ir na cirurgia plástica. É mais ou menos isso. Então vamos prevenir, né? Não é? E essa coisa do filtro solar também. Não é... Gente, não é mito, precisa, tá? E tem quantidade certa. Como é que você faz para orientar seus pacientes de quantidade, Bia? Esses dedinhos, eu falo assim, gente, não adianta usar pouquinho porque é aquilo, né? Ai, mas eu uso filtro 99. Tá, 99 se você usar a quantidade certa, que é o que eles recomendam, uma colher de chá. Se você tentar passar uma colher de chá, vai ser um desastre, né? Porque... Então, como que eu falo? Passa um pouquinho, geralmente oriento. Passa o filtro sem cor primeiro, depois espera uns minutinhos ali, escova o seu dente, aí você reaplica com cor para dar essa quantidade adequada. E aí, não é só a quantidade, né? A periodicidade. Eu falo, todo mundo fala, 3 vezes ao dia. E outra coisa que, falando do sabonete, que às vezes os pacientes estranham, né? Falou, que sabonete você tá usando? Aí eles falam, mas doutora, nunca ninguém me perguntou isso. Eu falo assim, então, o sabonete é muito importante, a gente tem que ver direitinho a composição, porque senão a gente tira toda aquela camada de proteção da pele, né? Então, não é só em casos específicos, tipo acne, que a gente vai usar o sabonete adequado. Então, é para todo mundo. Todo mundo tem que ter o sabonete certo. E aquela coisa de tomar não sei quantos banhos ao dia e em todos os banhos botar sabonete no corpo inteiro e ainda pegar a tal da buchinha e... Quer dizer, barreira, né? Não é? Barreira zero, gente. Chega me pinica. Vem aí em mim, mas eu tô me pinicando aqui. É uma coisa que eu falo que a gente errou o nome. Então, assim, o sabonete, ele deveria ser uma loção de limpeza, que até a indústria já percebeu, né? E o hidratante, não pode chamar hidratante mais, tem que ser reparador de barreira cutânea. Sim. Porque assim o paciente entende que ele tem que usar aquilo como se fosse um cuidado para ele, não é só um... Ai, mas hidratante é qualquer um, né? Geralmente é só perfume, essência e tudo mais. Eu já mandei, aliás, não me responderam, mas eu já mandei e-mail para as grandes marcas falando, poxa, gente, vocês poderiam ajudar tanto a qualidade da pele no Brasil, por que não fazer um sabonete Sindet e um hidratante sem perfume, sem cheiro e com agentes que realmente precisam, né, para o nosso cuidado diário da pele. E é por isso que a gente vai pra manipulação, certo? Exatamente. Então, assim, meu paciente, quando ele chega, ele já sabe que ele vai ter uma manipulação. Não é? E aí chega o desafio pra farmacêuticos, cara. Sim. A gente tem umas ideias mirabolantes e só joga, né? Ó, eu quero isso. A gente costuma abrir a farmácia de manipulação, não só vocês médicos, mas os pacientes também. Eles acham que é pastelaria, viu? Eu quero frango, eu quero... Agora coloca um pouquinho de queijo, não dá pra colocar um cogumelo? Porque, né, principalmente dentro da dermatocápsula é muito mais fácil, né? Sólidos são muito mais fácil, sem comparação. Mas o know-how do farmacêutico dentro de um laboratório de semissólidos, então quando a gente vai fazer um creme, inserir um insumo ativo que vocês pedem, é muito parecido com a acessibilidade de um cozinheiro. Então, tem coisa que você coloca, quebra, desanda, tem incompatibilidades, e colocar vários insumos e ainda permanecer com uma cosmética legal, que o paciente aceite, que faça adesão ao tratamento, realmente é um grande desafio, mas que a gente adora. E aí, por isso que ela tem um laboratório em casa. Porque ela gosta de trabalhar até mais tarde, de final de semana, ou outros horários. Porque, além de tudo, ainda tem TDAH, é isso? Exatamente, o TDAH, então, assim, a cabeça não para, faço hiperfoco, e eu dou consultoria para outras farmácias de manipulação aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. E eu faço desenvolvimento, já fiz para indústrias de dermocosméticos, agora eu não faço mais, mas eu gosto muito disso. Então, quando eu tenho uma ideia, quando o TDAH vem, assim, nossa, uma ideia
Antes eu ia pra farmácia. Daí quando eu construí essa minha casa, meu marido falou, vamos fazer um laboratório, pelo menos você fica aqui em casa. Porque aí quando eu tinha a ideia, eu queria testar, eu queria executar e, enfim. Agora eu tenho a facilidade de poder fazer esse teste de desenvolvimento em casa. Isso me ajuda. Não, e não é só isso. Às vezes ela chama a gente pra ir na farmácia pra botar a mão na massa também. Quantas vezes eu já enganei, é hora da engano, sabe? Gente, maravilhoso. Teve uma vez que a gente fez um shampoo, você tava no shampoo e no filtro solar. daí eu falei, agora vocês vão colocar cetoconazol, vocês vão ver o que vai acontecer com esse shampoo. Aí vocês vão ver como fica esse shampoo. Fica uma água, Fica fedido. depois vai testar. Lá no estúdio, assim, o dermato fazia uma espumona. É a parte mais divertida de estar na farmácia, é botar os coleguinhas lá pra gente dar risada, sabe? Assim, o que a gente tá fazendo aqui? Dando muita risada fazendo aqui. Mas é isso, você precisa ir. Se você não for lá, Bom vídeo, espero. Outra coisa interessantíssima que você falou foi em relação à porcentagem dos ativos que eles colocam. Porque, às vezes, os prontos, né, além da não combinar, né, eu falo muito isso, isso não combina com isso. Então, o paciente chega com um sabonete, já chega lá no consultório com um monte de creme, eu uso tudo isso, não sei o quê. Então, gente, às vezes não combina. E outra coisa, ácido hialurônico, né, o produto tem ácido hialurônico. Qual? Exatamente. né? Porque tem mais óleo, né? Que peso? Qual a porcentagem? Então, a indústria, ela quer vender. Então, ela faz a propaganda. Dos artigos da moda, assim. Então, glicólico, salicílico, tá, tem, mas quanto? Exatamente. A gente brinca muito com a vitamina C, né? Então, aí, às vezes chega o propagandista, né? Fórmula fechada. Poxa vida, que peso. Eles usam claiming, né? Mas é exatamente isso. E aí vem também aquela dúvida que todo mundo, eu sei que você aí de casa tá. Como é que a gente faz? O que a gente passa primeiro, Bia? Conta a ordem. É isso do horário do dia, né? É o horário do skincare, mas acordou, lavou o rosto. Vamos lá, se me ajudem. O que eu falo? Eu gosto de um antioxidante. Eu também. Né? Então, eu acho que faz toda a diferença, aquele glow na pele, mas tem que tomar muito cuidado em relação à acne, né? Não são todas as peles que aceitam a vitamina C. Então, a gente tem outras opções. Então, dá pra usar uma niacinamida, dá pra... Que, aliás, é o ativo da moda agora. Exato. E é barato. Eu falo assim, olha, é bom pra tudo, né? É bom pra acne, é bom pra melasma, anti-envelhecimento e é muito barato, né? Então, eu sempre... todas as composições que eu faço, eu gosto de colocar. Eu sempre gostei também da niacinamida. Sempre gostei. Ela tem aquele feitinho calmante, dá uma melhoradinha no aspecto da pele. Fechar poro não existe, hein, gente? Não dá pra fechar uma hora, mas eu sei. Gente, poro na hora que tem razão da vida. Pois é, poro não tem, mas dá uma melhoradinha, né? Poro não tem elástico, tá bom? Não. Se você vai fechar poro, você imagina, o poro é um cone. Se você tiver que diminuir a abertura do cone, a boca do cone, você tem que esfoliar, tirar a camada, para você chegar na camada mais menor, mais inferior. E aí, né? Tratar a qualidade de pele. Então, qualidade de pele, exato. Né? Ativos, mais qualidade. Então, laser qual tratamento, fechamento de poros, além do skincare. Laser. Então, bem, vamos voltar. Então, colocamos o antioxidante, depois, se houver necessidade, o hidratante e, por último, sempre o protetor solar. Isso quando você não vai usar maquiagem, porque depois é a maquiagem. Aí vem a maquiagem, depois da maquiagem vem o fixador, aí você pode... Tem a sua lambança que você quiser. Como diz meu pai, vai passar quantos quilos de massa corrida? Exato. Agora, posso eu, como farmacêutica, fazer uma pergunta? Vocês, claro. Porque, assim, qual a restrição? O que vocês acham que seria talvez não indicado você unir esses 3 produtos de skincare em um só? Eu acho ótimo unir. Eu adoro. Aliás, eu tenho que... Eu não precisaria ter o tempo, dinheiro e mais sustentável. Né? A gente consegue fazer o paciente usar filtro solar. Então, eu acho muito válida essa questão de usar já no filtro solar a vitamina C. Tanto é que tem uma formulazinha que eu gosto muito de usar, que é o Maica com vitamina C, no sorinho de rosa mosqueta. E aí eu falo, mas pra usar ele, não pode usar no pé. Você pode, tá, gente? Mas assim, a gente dá enganadas também, então, tem que botar no protetor. Então, tem que colocar no protetor. Porque assim, olha, eu falo até porque eu já estive nessa interface. Hoje a palavra tá na moda, né?
entre indústria, né? Entre fazer desenvolvimento para a indústria e tem esse lado de farmácia de manipulação também. E o que acontece? A indústria, né? Não que a farmácia seja uma ONG, mas a indústria visa muito o consumo. Então, hoje eu vejo que existem várias etapas de skincare justamente porque você quer vender um produto a mais, né? Mas isso que eu estava falando sobre essa nova geração, esse novo público que vai chegar, eu acho que a grande tendência é isso diminuir, é retrair. Justamente por essa questão de sustentabilidade, né? Então, assim, as pessoas estão cada vez com menos tempo, né? De passar, assim. Então, a questão de custo e sustentabilidade, porque é menos água, é menos conservante, é menos embalagem, né? Então, eu acho que a grande tendência do skincare é cada vez mais a unificação de produtos. Não, e quando a gente pensa em viagem também, é menos coisa para botar na mala. Se for viajar de moto, então é melhor ainda. É mais compacta. Você chegou a ver, uma vez eu desenvolvi uns cremes em cápsula, né, que era para viajar, é maravilhoso. Você levava pra cá, monodose, era monodose. aí você pegava uma água filtrada, pingava em cima da cápsula, ela dissolvia, virava uma emulsão, você passava no que Fazia embora quando a gente dava as amostrinhas para viagem, né? por um eu já nem amostrinha, tem monte que você espera arrumar na mala, né? Pois é, romper, estourar da mala. Mas uma coisa que eu quero conversar agora, assim, que eu acho que é babado também, gente. Skincare oral. Suplementar, vai. É o da moda, né? É nutracêutico, dermatologia integrativa, aquela coisa toda. O que vocês acham disso? Ai, eu gosto bastante. Vou abafar o caso, porque já faz um tempinho que eu uso para plástica e uso na dermato também. Então, a gente faz aquela combinação. Mas uma coisa que veio do último congresso foram os endovenosos, injetáveis, né? Isso é uma coisa que também eu acho que vem, assim, com força total para fazer recovery. Então, você vai, estraga a sua pele quando você quiser. Quando você quiser, não pode, né? Por favor, não. Mas você vai lá pra praia... E aí estraga a sua pele na praia, ou vai lá pro sertão, estraga a sua pele no sertão, ou vai lá pro friozão. E aí quando você volta, tem muitas vezes que dá um aditivo, eu acho que vale a pena. E quando vocês vão fazer os procedimentos mais invasivos? Né? Que mais invasivos como a cirurgia plástica, ou que você vai ter uma demanda maior de produção de matriz extracelular, como com laser, ou então um peeling de cróton. Aí mais ainda, né? Aí faz mais sentido você fazer um Ice Ball, que você falar peeling de cróton, gente, é fenol, né? Fenol a coisa. Na minha cabeça ainda tá fenol no dente. A gente demora um dentinho pra virar a chavinha e pular o nome. Porque, na verdade, a estrela é o cróton. Sim, a estrela é o cróton. E eu dou consultoria para as farmácias de manipulação nos Estados Unidos e eu ficava falando fenolpil, e o cara ficava fazendo cara de paisagem pra mim. Aí, em determinado momento, cróton pil. Eu falo, é cróton pil. E aí, nos artigos, a maioria é cróton pil, porque é a verdade. A verdade é que ele é o que é o bicho. Como diz, ele é o que queima. Eu passei os 6 meses agora lá nos Estados Unidos e como eles são quadrados, né? É um negócio assim que você não consegue mudar. Você falar uma palavra diferente, eles não entendem ou eles... Eu não sei se eles são quadrados ou se eles têm um protocolo muito rígido. Sim, assim, eu fiz treinamento de câncer de mama, de reconstrução mamária lá, e eu fiz alguns treinamentos de dermato lá também, né? Porque como eu sou das duas áreas, a gente viaja e aproveita, faz um pouquinho de outro. E tudo deles tem protocolo, assim como em Londres também. O NHS, eles botam aqueles protocolos que é para organizar a vida, para ter tudo muito previsto, né? As complicações serem previsíveis e tudo mais. Então, acho que é lógico, eles também não gostam muito de sair da regra como personalidade. Mas eu sinto falta disso no Brasil, sabia? Eu acho que falta dos protocolos aqui, para falar também, eu acho que a medicina ela tá muito engessada e os pacientes reclamam muito que não tem mais esse contato, que não tem mais essa humanidade. Então, todo mundo reclama muito da medicina nos Estados Unidos em relação ao atendimento médico. E eu acho que um dos responsáveis, com certeza, é o protocolo. Porque você chega no hospital, é uma ficha, e aí você se encaixa nos protocolos e aquilo vai direcionando. Então, é como se o médico não... Ele tivesse ali para prevenir erros do protocolo. Tá. Mas não como uma pessoa que direciona o tratamento. Então, é como se ele tivesse que evitar um dano colateral. Exato. É como se fosse um robô, seria a mesma coisa. O ser humano está para que a máquina não falhe, entendeu? Parece que inverteu o papel.
Muitas vezes isso, né? Por conta da judicialização também. Isso, porque lá isso é demais. Mas aí acaba que o paciente acaba perdendo, né? É uma coisa, assim. Eu tive a oportunidade o meu estágio era observacional, então eu conversava bastante com os pacientes, então eu tinha essa flexibilidade. Tinha paciente que chegava a chorar, falava assim, ai, doutor, o médico falou isso, tudo em porcentagem, tudo em... Eu falo assim, infelizmente é assim, mas eu entendo que também tem o lado deles aqui, deles se resguardarem muito com medo de processo. Sim, exatamente. E olha que acontece, né? A gente nem pode dizer, porque assim, são muitas empresas lá voltadas, focadas para isso. Eu brinco que você entra no metrô, tem lá o 0800, processo médico, né? Porque os telefones deles são todos assim, os números equivalem a letras, então tem lá 0800, processo médico. Ou processo, sei lá, alguém. Ou dor, não é loucura isso, é uma loucura. Mas isso é um problema aqui no Brasil também, por conta, por exemplo, na cirurgia plástica, os pacientes às vezes querem muito que a gente fique mostrando antes e depois. Eu tenho muito receio com isso, mesmo na dermato também. Porque se uma pessoa se sentir constrangida de estar ali, ou se acontece alguma coisa, você já imaginou? Eu não gostaria de ter a minha foto nas redes. Exato. E eu não gostaria que minha mãe tivesse a foto nas redes. Eu sei que muitas vezes isso prejudica, porque a pessoa pode não ter a imagem do exemplo de como ela vai ficar, ou coisas assim. Mas eu vejo como muito tênue a linha entre o bom gosto, o bom senso e essa exposição excessiva, sabe? E eu acho que também cria uma expectativa no paciente, porque cada paciente é único, não é o resultado desse que vai ficar igual a maneira ou outro, né? E isso cria uma expectativa. E isso de cada paciente é único não é lance de marketing. Não, é verdade mesmo. Cada paciente tem que ser tratado individualmente, não adianta. Você sabe que ontem eu estava conversando, não sei se você acha, se vê algum sentido nisso, eu falei, gente, mas pra você ver como até o nosso corpo, cada lado é único. Eu estava conversando, eu fui participar de uma entrevista e a jornalista falou pra mim, olha, vira e mexe, assim, eu tenho acne, mas aparece só de um lado do rosto. E a minha irmã é a mesma coisa, só do mesmo lado. Mas gêmea? Não é, olha, é difícil explicar, né, isso, mas enfim, pra você ver como que até o indivíduo único, né? Daquelas assim, né? A gente ia perguntar, será que é o lado que dorme, bota no travesseiro, fica lá abafado? E também é engraçado que às vezes a pessoa nem percebe isso. Essa ainda percebeu, mas tem gente que, quando chegam pra fazer o botox, né, a gente tira foto e aí eu acabo mostrando, essa sobrancelha é um pouquinho mais levantada que a outra, porque senão vai chegar no resultado final e o paciente vai falar, não, mas essa sobrancelha tá um pouquinho mais outra. Aí eu falo assim, você quer corrigir e deixar as duas iguais, ou você quer manter o seu padrão, uma arente da outra? Porque às vezes se a gente corrige e não fala nada, ele mesmo não gostei, e aí ele não sabe falar porque ele não gostou. Então você quer analisar essa, não é natural, não é igual, não é. Não é. Já começa na impressão digital, né? Essa é a maior prova de que ninguém é igual a ninguém. Até geneticamente a gente pode se parecer muito, mas tá aí. E aí, individualizar, personalizar o tratamento, eu acho que é moda. Por isso que eu gosto muito de manipular, sabe? E vocês sabem, eu não sei se vocês têm dimensão disso, mas assim, o Brasil, a gente é muito abençoado em relação à farmácia de manipulação, porque a regulamentação aqui no Brasil e o hábito de manipular é o único no mundo, né? Não existe nenhum outro país que seja tão desenvolvido, que tem tantas possibilidades. Então, lá nos Estados Unidos, a farmácia não pode manipular nada que é cosmético. Então, é só o que está na farmacopeia da USP lá dos Estados Unidos. Então, só medicamento. Então, você não pode fazer alguma coisa, mandar manipular. Você pode mandar manipular um ácido retinóico, um antibiótico, ou só. Você não pode fazer mais nada. Então, falando até do peeling de Croton, eu estava assistindo uma aula e o médico que estava fazendo a apresentação, ele estava mostrando que ele fazia o pós com vaselina e subgalato de bismuto. Mas não tem esse produto pronto lá. E aí, eles compram, não pode pedir para manipular. Eles compram a vaselina, compram o subgalato de bismuto, misturam uma quantidade X, do jeito que eles querem. Muito menos padronizado, muito menos correto, mas é assim. Então, assim, o Brasil, né, a gente tem essa possibilidade realmente de personalizar. E todo mundo que vem para cá, as outras farmácias, os médicos, é até difícil de explicar, porque eles não entendem essa flexibilidade que a gente tem. Não, e essa coisa de dose pode ser bom, pode ser ruim, né?
Conta aquela história lá da dose. Posso contar? Pode, claro, sei que você não... Não, eu já contei. Se você for ficar Constrangido, eu contei isso num podcast. Foi muito divertido, porque assim, eu fui no meeting da Academia Americana de Dermatologia esse ano, e depois eu fui para Chicago encontrar com meu marido. E eu, como Evandra, gosto de conhecer coisas, gosto de conhecer, né, enfim, de viver experiências que eu acho seguras e lícitas. E eu estudei muito. Lícitas. Não é lícita. Lícitas não é ver. Lícitas. E eu tinha estudado bastante o sistema endocannabinoide, até pele, dei um curso sobre isso. Não, acredito muito na cannabis medicinal, enfim. Tinha ido já para o Peru, lá fui para Machu Picchu, então mastiguei folha de coca, que a gente usa lá, né? Vai todo mundo, atitude, vala de coca e tal. Eu cheguei lá, tava numa conveniência, tinha refrigerante, salgadinho, chocolate e uma gominha linda, cor-de-rosa, com um cupcake assim, THC, né, que é uma das substâncias ativas da cannabis. Cannabis, para quem não sabe, é maconha, tá, gente? Que é responsável pelas alterações do sistema nervoso central, mas que dá o barato, vamos dizer assim, né? Mas a dose estava 1,750 miligramas, o que aqui no Brasil significa 1 miligrama, 750 microgramas. Uma dose bem pequenininha. Eu comprei uma gominha linda com açúcar em volta, coisa mais fofa. Se tivesse a criança lá, eu dava a criança. Comi 2, eu só não comi mais porque era ruim. O gosto é meio chajé. Um gosto meio de matoção. Ainda que a sua tinha um açúcarzinho em volta. Tem algumas que não tem. Minha mãe usa uma goma, a dela tem menos THC, porque ela usa para depressão, para insônia. E é sem o açúcar, porque ela é diabética. E é ruim, gente. É ruim, eu já experimentei. Sim, 1 miligrama de THC é boa. 1 miligrama de THC é uma quantidade ok, né? Assim, uma quantidade medicinal de início, né, de tratamento. Come 2 gomas, meu marido também, depois de umas 2 horas. A gente estava andando assim na rua e eu já tinha, durante a minha imersão na tribo, eu tomei ayahuasca, que é uma substância psicodélica, né? Então eu sabia como era o efeito de umas Como começa o efeito de uma substância que mexe no sistema nervoso central. E aí, é muito diferente de bebida alcoólica, é muito diferente. E meu marido nunca... Falei, Marcelo, deu ruim esse negócio. Ele falou, imagina, deu nada. Falei, deu ruim. Vamos embora correndo pro hotel. A gente estava a pé. Eu falei, vamos correndo pro hotel, porque deu ruim. Ele, imagina. Aí, deu 5 minutos, ele... Eu também tô ficando esquisito. Aí, a gente chegou no hotel. A gente começou a passar muito mal. Primeiro a gente riu, né? Um clássico da quarentena na maconha, riu. Aí uma hora ele falou assim, é melhor a gente parar de rir, porque a gente tá rindo muito. Eu falei, é melhor a gente continuar rindo, porque se a gente entrar numa vibe ruim aqui, não vai ser bom. E é muito fácil você sair daquela linha. É muito tênue e é muito fácil você entrar na onda do outro. Aí e meu marido é meio condríaco, assim, sabe? Acho que eu tô sentindo um negócio no meu coração. Acho que o meu coração vai parar. Daí ele falou assim, meu peito tá abrindo. Eu falei, o meu também tá abrindo. Imagina. Ele falou, vamos pro hospital. Eu falei, eu não vou pro hospital, não. Eu pensei, eu tinha um plano de saúde desses de cartão de crédito. Eu falei, primeiro, sei lá quanto que vai ficar. Vou no hospital aqui, né? Mas eles são bons, esses planos. É que depois eles te ressarcem. Você tá muito doida, amiga. Você não tem noção. Eu achei que eu já ia paguei, que fora eu tenho na cantina. Você a pessoa imaginava, olha, nacional chegando. Sabe aqueles brasileiros? Sabe aqueles programas SMS de emergência nos Estados Unidos? Casado, Deportada. Deportando os casados. Era só isso que eu pensava. Daí chegou uma hora, ele falou, não, vamos. Eu falei, vamos. A gente pegou a goma, porque eu tinha que mostrar, né? O que era que a gente tinha comido. Peguei o passaporte, a gente desceu na recepção do hotel, meu marido correndo na recepção. Help, eu vou morrer. Inglês rápido, né? Daquela escola boa. Aí a moça da recepção falou, quer que eu ligue pro 91? Eu falei, quero. Eu fui só sentando assim, encostando e ele andando de um lugar para o outro. Aí chegou a ambulância. Não, os caras desceram da ambulância paramédico lá com todo equipamento. Achou que ia pegar uma pessoa com parada cardíaca no chão e a gente assim.
E o Alex foi lembrando que o Marcelo falou, gente, acho que tá todo mundo rindo da gente. Eu falei, né? Estão todos, né? E essa balinha ficou para espelho. Tá bom, a gente foi pro hospital, aí ele chegou lá, a gente depois voltou. Gente, e uma sensação horrível. Eu vi... O paramédico achou que vocês tinham que ir para o hospital mesmo? Não, eu acho que eles estão bem acostumados. E ele fala assim, e é tão engraçado, porque eu entreguei pra ele a gominha, ele fez as contas lá e ele começou a dar risada. E eu tirei, porque ele tava com um uniforme, ele tava fardado, eu comecei a olhar pra ele pediu meu passaporte, eu entreguei. E eu entrei numa noia que ele é policial. E é que ele ia me prender, eu falava, moço, pelo amor de Deus, não me prende, eu tenho 3 filhos. Tem isso, gente. Olha, essa é uma história pra... O doutor, sabe quem, gente, que eu adoro, é um cara super gente boa, doutor Eduardo Scheinberg, ele estuda todos os psicodélicos, é um cientista brasileiro que estuda muito isso. Ele ia gostar, ele ia adorar essa história. E ele estuda ayahuasca também. Não, você sabe que eu tenho um amigo psiquiatra, e depois eu comecei quando eu fui pra tribo, né, eu comecei a estudar sobre isso, e ele é um cara extremamente estudioso, e ele fala pra mim que ele acredita que o futuro da psicofarmacologia são os padres. Passa pelos psicodélicos. Dr. David Nutt, que a Ju trabalha no laboratório dele, né? A Bia também conhece. Ele também estuda ayahuasca e assim, vários. Quando eu fui fazer ciência da felicidade lá na Berkeley, também estudam. E a gente tem aí uma possibilidade medicamentosa que está... Acho que no Brasil tem uma cientista que estuda na Unicamp e eu acho que o departamento do Siddhartha, no Rio Grande do Norte, que estudam as propriedades da ayahuasca como medicamentosa, né? Tudo mais. Os Estados Unidos estão estudando, tem alguns lugares no mundo que estão avançando no estudo de psicodélicos. O MDMA parece que para microdoses de estresse pós-traumático, parece que tem bastante resposta, enfim. Estamos caminhando, vamos caminhar. Pois é, então, enquanto a gente fala de neurotransmissores e tudo mais, também tem coisa de neurotransmissor para a pele, conta mais. Vamos falar sobre isso. Alguns saíram do mercado, né? Eu acho que o Neuroxil saiu do mercado, mas tem coisa nova chegando, será? Com certeza. Até a própria, os próprios derivados da cannabis, né? O sistema endocannabinoide, né? Ele é super complexo, ele está na nossa pele, em várias estruturas da nossa pele, ele é responsável pela homeostase da derme e da epiderme de uma maneira geral, né? Então, assim, por exemplo, na glândula pilosebácea, a gente estava falando da acne, onde fica a glândula sebácea, mesmo a gente tem receptor do tipo CB2, e aí teve até uma confusão quando chegou o CBD-like no Brasil, porque a nossa legislação ainda não permite o uso tópico de derivados da cannabis. Mas tem muitos estudos no mundo mostrando que várias das substâncias têm efeito. Então, tem um estudo que mostra o efeito do CBD na pele para acne, bons resultados. Só que o CBD, ele não é agonista de receptor CB2. O CBD, ele é um fraco agonista de receptor CB2. E ele é benéfico para acne por outra via, tá? Através de canal TRPV4, não tem nada a ver com isso. E o que chegou lá no Brasil, que no Brasil não é permitido, então a gente tem algumas plantas que têm alguns marcadores fitoterápicos, né, que atuam no sistema endocannabinoide, mas não são da cannabis. Por exemplo, a copaíba. Copaíba é rica em beta-carofileno, que é o poderoso agonista de receptor CB2. E aí, o que estavam vendendo no Brasil? Que é beta-carofileno, basicamente, o CBD-like, CBA, CB2, tem vários nomes. E teve até professores recomendando a utilização desse CBD-like para tratamento de acne. Só que o que acontece? Ele não é o CBD, né? Ele é um agonista de receptor CB2. E aí, voltando lá para o sistema, né, na nossa pele. A glândula pilosebácea tem receptor CB2. Quando esse receptor é ativado pelo seu agonista, você tem estímulo da sebogênese. Então, parado, sim, entendeu? Ela tá pensando no veículo, né, que usa para colocar essas substâncias, que geralmente ele é mais oleoso, né? Vai dar certo. Então, mas, para alguns casos de dermatite atópica funciona. Sim, o CBD para acne é bom, entendeu? Não é, né? Porque é o CBD, que não é agonista de receptor CB2, entendeu? E na glândula, e no folículo piloso tem receptor CB1, e quando ele é ativado pelo seu agonista, ele impede o crescimento do pelo.
Então, quem sabe futuramente, né, se descobre algum fármaco que atua especificamente nesse tipo de agonista para tratamento de hirsutismo, por exemplo. Que é um problemão, né? Que é um cereal ótimo, né? Gente, eu tava olhando uma foto minha esses dias. Primeiro que assim, né? A gente nunca presta muita atenção na gente, mas eu tava olhando uma foto minha que eu fui falar que tava ressecado meu braço por causa das coisas do centro cirúrgico. Aí que eu vi o tanto de pelo que eu tenho no braço. Aí essa da pessoa, eu falei, gente, esse braço é meu. Por enquanto é só depilação laser, né? Os ativos de pele são muito... Tem paciente que pede. Até tem o barbatimão, algumas coisas que tem algum efeito, mas a gente vê que é o resultado muito bom, né? Você gosta de usar barbatimão? Então, para algumas coisas, né? Esse é uma das aplicações, mas acaba que o resultado não é... Você acaba assim... Eu explico sempre pra você, falo, ó, pelo, gente, hoje em dia é depilação laser, né? Não sei, não tem o que fazer. Mas tem paciente que não quer. Né? Não quer. Aí a gente é uma alternativa natural. Pode melhorar. Então, então, mas assim... Pouco efeito. Né? E aí, e lá, dos Estados Unidos, conta tudo. Bom, lá eles estão muito na parte dos imunobiológicos, né? Exato. Então, assim... Aí eu fiquei fascinada, porque os efeitos na alopecia areata, na frontal fibrosante, agora tem um deles que foi aprovado para frontal fibrosante, que é uma coisa que a gente tem resultados muito pobres, né? No tratamento atual. E também agora, olha, vamos lá, peraí só um pouquinho. Ai, conta o que é uma frontal fibrosante, porque a gente tá falando aí pro pessoal que não é médico, tá? Do outro lado. Então, ó, a alopecia frontal fibrosante é aquela que a raiz do cabelo vai indo para trás. Testa grande. Coitada, não é a pessoa ter testa grande, né? A raiz do cabelo que... Exatamente, retrai. Que retrai. E a areata é aquela que fica as bolas sem cabelo na cabeça. Tá? Exato. E aí você foi, tá? E aí eles estão com os protocolos incríveis com imunobiológico e também agora tá vindo o imunobiológico para acne, né? Que saiu lá nos Estados Unidos. Um já tá aprovado, tem outro em fase de aprovação, que eu acho que vai ser sensacional também, para aquelas que... Porque hoje a gente vê acne que não responde mais a isotretinoína. Tá? Tem um índice de recidiva importante também. Mesmo tratando dose plena, tudo certinho. Então, são doenças muito chatas, assim, por exemplo, hidradinite supurativa, assim, vamos explicar de novo. São pacientes que têm lesões em axila, virilha, inframamária. Então, é tipo furúnculo. E esse paciente fica recebendo esse diagnóstico de furúnculo por anos, de furúnculo de repetição, isso, aquilo. E não, é uma doença complexa que agora existem imunobiológicos. No Brasil, a gente tem um que a gente já consegue usar, mas lá fora existem, assim, uma gama enorme. Para psoríase nem se fala, né? Então, aqui... Mas eu acho que psoríase ainda a gente tem uma boa gama no Brasil que atende esse paciente. Mas essas outras que eu falei, realmente vão ter que ser esses que provavelmente chegaram, né? O problema maior dessas coisas, quando elas chegam, é que vem um preço também bem salgadinho no começo. Por exemplo, eu sou apaixonada por exossomas, né? E aí eu já tô torcendo, porque logo a gente vai ter no Brasil, mas pelo que eu fiquei sabendo, não vai chegar muito assim, né? Tranquilo, de valores. Uma das coisas foi dessa falada, né? Sei que não tinha os congressos de exossomas. Pois é, gente, são umas bolinhas que vão liberando ativos dentro da pele para tratar, só para vocês entenderem. A grosso modo, vamos colocar, é como se você estivesse encapsulando, mas diferente das nanosferas, porque eles têm um material diferente, que vai trabalhar em outras áreas. Eles são carrinhos que vão comunicar as células para produzirem o que a gente quer. Exatamente, leva lá uma bolinha bem lá dentro, aí de repente ela abre um canalzinho para poder fazer o ativo, e é onde ele tem que ir. É um transportador, mas também tem efeito, né? A grosso modo. Sim, e lembrando que existem essas opções, né? Sempre para melhorar, mas a gente também consegue fazer um resultado muito legal com ativos que são super acessíveis. Sim, né? Eu acho que tem skincare para todo bolso. Sim, com certeza. Eu falo assim pro paciente, o paciente às vezes chega e fala, doutora, eu não tenho... passa alguma coisa mais barata. Eu falo assim, a questão, você tem que me ajudar. Eu preciso da sua rotina. Pele é rotina, não tem jeito. Você pode usar o creme mais caro, que nem sempre é o melhor, tá, gente? É verdade. Mas se você tiver uma rotina direitinho, às vezes compensa você guardar aquele dinheirinho que você ia gastar num produto super caro para fazer um laser, um tratamento mais específico, né? A gente tava
pensando muito nisso, né? Como é que você faz um planejamento de poupança de colágeno? Porque hoje é o da moda, assim. Essa coisa de poupar colágeno tá ser bem, tá se difundindo cada vez mais. E para nós, né, que trabalhamos na área da estética, é muito, muito bom que a pessoa tenha essa ideia de se salvaguardar de envelhecer mal. Exato. E a gente não... E tem o envelhecer mal e tem o envelhecer precoce. Sim, porque tem gente... Ninguém quer ficar mais com a cara de travesseiro, né? Não. Então, assim, não é mais o preenchimento. É o estímulo de colágeno. E, assim, se precisar de preenchimento, são aqueles pontinhos estratégicos. Então, vamos fazer a nossa pele trabalhar, né? Pra fazer aquele colágeno e deixar a gente linda. E o que a gente estava falando de suplementos, né? Eu acho que vem muito de encontro com isso. Porque, assim, quando você estimula com laser ou com um produto tópico, com qualquer procedimento que seja, você está dando um chute na cabeça do fibroblasto, que é a célula que produz, né, tudo que o colágeno que a gente tanto quer. Fala, filho, vai lá e trabalha. Então vamos dar uma atenção, né? Nossa intensidade. Tem que contratar o pedreiro e não vamos ter material de construção. É nessa hora que a gente fala, né? Tem muita gente que chega, ai, doutor, eu quero tomar o colágeno. Bom, aí é a hora. Então eu falo assim, não adianta você tomar o colágeno se você não está fazendo a sua pele produzir o colágeno. Não, e agora já tem a briga, né, do penetra ou não penetra, funciona ou não funciona, toda aquela... Não, mas isso aqui a gente vai ver, né? Sempre sei. Você sabe que ontem eu postei uma foto de um peeling de fenol com Groton, né? E aí eu falei, só que eu nem falei o que era, o que vocês acham que é? Daí um colega meu, de propósito, foi lá e comentou, acho que foi gominha de colágeno. Eu falei, foi uma única dose. Mas o que é consciência é isso, o colágeno, quando você está fazendo algum procedimento, sim, ele é super útil. Sim. E na forma que você consegue. Isso já ajuda, né? Se brincar sobre isso. Não, eu acho que a gente pensa igual só pelo começo da conversa. Eu acho, com certeza. Mas é para tudo. Por isso dos soros, por isso da suplementação de nutracêuticos. Quer dizer, até vamos conversar, né? De comer bem. Exatamente. Comer certo. Exatamente. Sabe? Desembalar menos e descascar mais. Né? Tirar menos do pacotinho, né, gente? Eu acho que vale a dica, hashtag aí, descascar andando, de preferência, fazer uma atividade física. Você sabe que eu tomo banho gelado, né? Gelado não, eu tomo banho na temperatura ambiente. Por vários motivos, mas o que eu acredito, no meu caso, que eu sou super atópica e alérgica, eu tenho bastante problema com alergia, com contato cosmético, essas coisas. E quando eu tomava meu banho mais quente, eu sofria muito mais. Aí eu comecei a tomar o banho cada vez menos quente, cada vez com menos sabonete. Também. Eu vi que você postou esses dias do... Gente, sabonete, shampoo, cabeça, gente, corpo. Não precisa tanto. Não, tem gente que não usa, né? Tem gente que não usa shampoo pra nada. Tem uma massa. Uma irmã que lava o cabelo só com água. Né? Não, gente, por favor, vamos esfregar o cabelo. E aí a pele, meus pacientes, eu tenho a frasezinha, ó. Sabonete, pescoço, axila, umbigo, região genital e pé. Ai, aqui não, entre as mamas, eu paro. Dobrinhas, né? Dobrinhas em geral, né? Olha, sabe que as mães fazem isso com os bebês, depois que a gente cresce. É intuitivo, gente. As médicas não vão ensaboando o bebezinho em tudo quanto é lugar. Pelo menos não ensaboar meus irmãos em tudo quanto é lugar. São essas áreas estratégicas. E aí, falando em bebês, e essa coisa, maternidade? Ai, maternidade é uma delícia, né? Sim, mas tem que cuidar, né, gente? Sim, eu tenho 2 meninos e assim, eu consegui conciliar muito bem nesse estágio fora. Eu estudava de manhã e à tarde a gente ia para os parques, que eu fiquei em Orlando. Então foi ótimo. Muito fio solar, né? Porque sol. Não, e você é da criança. Na criança. Que tem idade também. Eu usava o spray. Eu prefiro o creme, né? Mas criança não tá. Mas, ó, pra baixo de 6 meses de idade, não dá pra levar pra praia e deixar o coitadinho fritando ali, né? Tem que ser. E tem produto. Nessa idade, às vezes, a gente nem pode usar. A gente usa o físico, pode. Eu prefiro usar... Hoje em dia tem tanta roupinha rosa. Você vê os coreanos, elas colocam até na cara. Eles têm a máscara. Então, assim, tem muita coisa com proteção UV, muito tranquilo. Que dá pra dar a criança. Sim. E a gente tem hábito. Eu vejo na praia, o pessoal chega lá 8 horas da manhã e é 4 da tarde, tá todo mundo lá, as crianças na água,
perdendo toda Já nem vou pra nem ver essas coisas. Eu vou muito pouco à praia. Assim, eu gosto de praia, mas assim, eu vou pouco. Quando eu vou, já tá suficiente ali. Eu acho que eu só me incomodo um pouco mesmo. Não, eu mais nova, eu cheguei a passar Coca-Cola com maionese na pele. Mola com maionese. Espero que ninguém faça mais isso. Não, já tem bastante informação, né, gente? E o tal do óleo de avião, que a gente usou muito no passado para deixar bronzeado. Bom, vocês são mais jovens. Não, você não pegar caído de sol. Essa história do seu preferido. Era meu preferido. Minha mãe colocava na vaselina. Sim, nossa, era meu preferido. E aquilo, eu passava o óleo de avião, porque ele era meio vermelhinho e tudo mais. E aquilo você passava e ia fritar. Porque frita? Sim. Mas exato, olha pra fritar. Eu tenho uma... Olha por quê? Pra fritura. Eu tenho uma foto minha em Paraty, a testa assim, tudo marronzinho e tal, e uma bolha branca no meio, porque foi o tal da Coca-Cola com maionese. Eu fiquei bronzeadíssima. Eu nessa brancura, fiquei bronzeadíssima. Só que, né, descamei, tipo, em 24 horas. Então, a gente tem que saber as coisas que a gente faz. E sol é, né, um problema que você guarda, é como um cofrinho. Se você vai queimando toda vez a sua pele, em algum momento pode dar ruim, viu? É uma poupança também do mal. É, do mal. Não é igual a poupança também, não é assim. Tem uma poupança do mal aí. Mas a gente vai começando a chegar aqui no final do nosso bate-papo e eu queria que vocês deixassem, assim, uma dica bem especial da área de vocês, para quem tá lá do outro lado e também, se pode ou não, entrar no Instagram para seguir. Ah, claro. Então, quem vai começar com a dica? Olha, para ser bem concisa, e meio vou ser um pouco repetitiva, mas concisa, usem protetor solar, escolha o sabonete correto. Tônico facial não é necessário se você usar o sabonete correto. Escolha um bom profissional para te acompanhar. Tem um dermatologista, um cirurgião, um farmacêutico para chamar de seu e contem comigo. E aí, fala o arroba. Arroba K, a letra K, A, ponto, Soeiro. Legal. Eu acho que a maior dica que a gente pode dar é que pele é rotina. Então, você tem que fazer necessariamente aquela rotininha, não é cumulativa. Então, não adianta tirar aquele dia da beleza. Pode tirar o dia da beleza? Pode, com certeza, é super válido. Mas é o dia a dia da pele. Então, nunca se esquecer que a pele é a roupa que a gente veste. Exato. Né? É a nossa primeira roupa. Então, a gente nasce, a gente só está coberto com pele. Quando a gente vai pro colo da nossa mãe, é contato pele a pele. Então, assim, é o bem mais precioso que a gente tem, né? E assim, é tudo também, né? Vamos pensar que é o nosso... a nossa forma de expressar e de receber afetividade. É a nossa comunicação com o meio externo. Isso é muito importante, né? A roupa é a pele que a gente... A pele é a roupa que a gente veste, eu acho que isso é super importante. Muito sim. E qualquer coisa que precisarem, contem com a gente. O meu Instagram é doutora.Beatriz Soares. Isso, e aí é aquilo, né? Direct, gente, pode, tá? Mas ficar lá também... Vai no consultório. Não é consulta online, mas a gente responde, tá? A gente... O que é possível, né? A gente tira dúvida, tudo certinho, mas tem limitações. Até pelo nosso princípio. Limitações, exatamente. A gente tem limitações, por exemplo, valores. É um limitante, o CRM não permite. Algumas coisas que a gente precisa examinar, precisa ver. Então, nem tudo a gente vai poder responder e resolver pelos meios digitais, certo? Então, se não der, a gente vai contar e aí vocês dão aquele coraçãozinho para nós, assim, desculpa aí, vai ser desse jeito. Mas foi tão bom, estar com vocês hoje. Ai, fez com a Silane. Foi bom, né? A gente marca de novo. Ai, eu já mais... E aí vai ter um monte de dúvida desse pessoal, aí eles vai trazer que tem muita história legal pra gente contar. Não, a do casamento precisa. Não, a do casamento, você não vai rapidinho. Tá, conta. Então conta. Resume e conta. Tá. A gente tava no casamento da Ju. E aí, de repente, eu olho pro chão, assim, está a noiva fazendo uma massagem cardíaca. Então, isso eu acho que é uma coisa que eu nunca vou ver. A gente tava conversando, assim, sobre coisas surreais que aconteceram nas suas situações inusitadas. Exato. E esse foi o evento que eu dei de exemplo. Então, assim, uma noiva fazendo massagem cardíaca. O que aconteceu? Um convidado passou mal. E ele realmente parou ali no casamento e tava todo mundo, assim,
A Ju, como mora fora, então Parada cardíaca e respiratória, tá? sim, isso, o coração parou de bater e ele parou de respirar. Ele morreu, tá? Por alguns segundos. Ele já morreu, mas essa história a gente tá contando que tem um final feliz. É. E aí, médicos do mundo inteiro, eles chamam o doutor não sei das quantas, anunciam ali um casamento, todo mundo ali em volta. E aquela questão, né, eram árabes, e aí a gente tentando desabotoar o cinto, tirar a gravata, e aí vinha alguém e batia na nossa mão. Mas não tem o que fazer, né, o paciente tá parado. E aí, massagem cardíaca, respiração boca a boca, e ele não voltava. Aí a Evandro olhou assim pra mim e falou, Bia, me dá um garfo. Falei, meu Deus, será que ela vai uma cirurgia aqui, vai furar a garganta dele? Aí eu dei o garfo nela, ela teve uma ideia, gente, sensacional. Eu já falei isso pra sua mãe, mas não sei se eu falei pra você. Ela salvou a vida dele. Então, naquele momento, o que ela fez? Ela desobstruiu, né? Ela tirou a língua e, nesse momento, ele voltou a respirar. E aí, graças a Deus, né? Foi assim, ai... Não vamos fazer isso. Nós passamos a madrugada depois do hospital, eu e você com crianças assim, um estacionado, E aí, o que eu queria deixar de mensagem é: procure um profissional capacitado em todas as situações. Então, assim, não é um bom profissional de pele, é um bom profissional médico. Então, médico faz toda a diferença, né? Então, a Evandra é uma cirurgia plástica, mas que tem conhecimento sobre tudo. E na verdade, antes de ser plástico, eu era cirurgiã do trauma, trabalhava com resgate. Mas isso é muito importante. Sim, muito importante. A formação é essencial. E treinamento para o que a gente faz. Então, quando a gente fala, procure um profissional médico, é porque nós sabemos que os médicos têm um treinamento para ressuscitar ou para recuperar o paciente que possa ter alguma parada, uma síncope, uma reação alérgica, e que não é todo profissional que trabalha com estética que tem capacidade de reverter. Exatamente. Eu acho que assim, o ser humano tem que parar para analisar a inversão de valores que está acontecendo, né? Então, assim, todo mundo guarda dinheiro para comprar o iPhone, mas procura o profissional mais barato, né? O que vale mais? A tua saúde? O que é? Né? Então, acho que todo mundo precisa parar para pensar nisso, né? Assim como toda padaria não é igual, como todo sapato que compra não é igual, eu acho que assim, eu trago isso porque dentro do meio do meu setor, eu brigo muito por isso, né? Não são todas as farmácias que são iguais, e eu acho que muito mais do que farmácia. Quando a Evandra encaminha um paciente para mim, ou quando você encaminha um paciente para mim, você não está caminhando para um estabelecimento comercial, uma farmácia. É para o farmacêutico que você confia, né? Assim como nós fazemos com vocês. Então, a tua saúde é uma coisa muito séria. Não dá para sucatear nem negociar esse tipo de... E a inversão de valores está total, porque daí, quando a pessoa faz o procedimento com uma pessoa que não era tão capacitada, aí ele deixa pra lá. Mas se for um médico, um cirurgião plástico que errou, aí é processo. Né? Complicação todo mundo tem. Aí vira erro médico. Exatamente. Se transforma no erro médico. Então, 5% ali de risco sempre existe, né? Então, é aquela história. Eu fiz um procedimento, deu uma intercorrência, porque muitas vezes não é erro, é intercorrência. Se for uma intercorrência na mão de um profissional não médico, em geral é isso. Vira uma história. Quando é uma intercorrência na mão de um profissional médico, vira erro médico. E com isso, a gente já teve até médico, colega suicidando-se por conta de estresse. Então, isso é realmente muito sério. E muito obrigada pela sua avaliação a respeito dessa qualificação. Mas somos todos nós, tá, gente? Todos os médicos têm treinamento para reagir em emergência. E quando tem uma intercorrência com outros profissionais não médicos, os médicos que chamam. Sim. Não, e outra coisa, esse evento específico tinha médicos do mundo inteiro, intensivistas, e quem resolveu o problema foi a cirurgia plástica, né? E aí vai ter a parte 2, que vai ser no próximo. A parte 2 vai dar tempo mesmo. Parte 2 a gente conta depois. Então é isso, nós tivemos aqui essas duas doçuras do coração. Karina, Beatriz, quer dizer, as duas são doutoras, uma farmacêutica e a outra médica, e vieram aqui para estar comigo e com vocês. Um beijo grande, até o próximo episódio. Até a próxima. Até, Evandro.